Moçada! Como é que vocês estão? Tudo em paz? Tudo bem? Tudo tranquilo? Ei, moçada! Como é que está a coisa? Esse andar da carruagem está na passada lenta ou está na passada firme? Vamos lá, hein? Que o Sorzão está ajudando a passada a ficar mais poderosa. Bem, gente, vamos retomar nossa aula de Geografia do Brasil. Hoje falando sobre mais uma das coordenadas geográficas, já que uma nós já esgotamos. Tivemos duas aulas anteriores, uma falando sobre os paralelos, que são as linhas imaginárias de referências para a gente localizar um ponto em relação ao norte ou ao sul, distância essa que chamamos de latitude. Hoje nós vamos fazer a segunda coordenada. Como na superfície da Terra nós temos duas dimensões, a altura e a largura, nós precisamos então de duas medidas para poder localizar um ponto na superfície terrestre. E antes da gente falar dessa segunda medida, que é a longitude, nós precisamos das retas imaginárias de referência, os famosos meridianos. Isso, gente boa! Hoje a nossa aula ela vai analisar os meridianos. O que são meridianos? São as linhas imaginárias que cortam a Terra verticalmente, ou seja, de norte até o sul. Partem do Polo Norte e vão até o Polo Sul, de cima para baixo. Gente, não se esqueça que elas são linhas imaginárias. Elas só existem nos mapas para que a gente possa efetuar essa segunda coordenada geográfica, essa segunda medida dentro da superfície terrestre. Pois bem, gente, os meridianos eles começaram a ser bastante discutidos no final do século XIX. E por quê? Porque no final do século XIX, o comércio mundial ele já era muito intenso. Não bastasse isso, os primeiros meios de comunicação à distância estavam evoluindo muito. O telégrafo e o início do telefone analógico. Então, como o comércio se intensificava, como as distâncias entre os comércios eram muito grandes, como havia necessidade de se falar com diversos pontos da Terra, o homem imaginou uma padronização para melhorar as relações comerciais. Então a criação desse sistema de coordenadas geográficas, ele melhora muito o comércio mundial. Claro que para nós é porque gostamos da geografia, porque precisamos para enfrentar um concurso ou um vestibular. Mas a questão prática era a necessidade de agilizar, de melhorar as relações comerciais. Pois muito bem, no final do século XIX, a grande potência econômica era o Império Britânico, era a Inglaterra. Então, quando se começou a discutir o sistema de referências para coordenadas geográficas, evidentemente, a cidade mais importante do mundo era a capital da Inglaterra, Londres. Então se imaginou dividir o mundo a partir da cidade de Londres. A Inglaterra construiu todo o seu poderio comercial e econômico a partir da marinha, a partir da marinha mercante, a partir da marinha de guerra. Então, gente, era muito destacado no sul de Londres um observatório e uma escola da Marinha Britânica. E essa escola, esse observatório, ele passava sobre a região chamada de Greenwich. Então, os ingleses, puxando a sardinha
para o seu lado, batizaram o meridiano zero, o meridiano que dividiria a Terra em duas partes, que seria a referência para o sistema de longitudes de meridiano de Greenwich. Com o passar do tempo, e até a perda do poderio econômico da Inglaterra para outras potências como os Estados Unidos, o meridiano de Greenwich transformou-se num ícone histórico. No entanto, hoje se prefere falar meridiano principal. Então, dependendo da situação, eu falarei ou meridiano principal ou meridiano de Greenwich. Na virada do século XX para o século XXI, anos 2000, 2001, o meridiano de Greenwich, ou meridiano principal, chegou a ser chamado de meridiano do milênio. Então, se porventura você estiver com uma literatura um pouco mais antiga, pode ser que você encontre também meridiano do milênio. Mas isso é bastante exceção. Na verdade, hoje se prefere meridiano principal ou ainda meridiano de Greenwich. Como a Terra é uma esfera, evidentemente você está vendo apenas a parte, digamos, de frente, a parte principal deste meridiano. Claro que ele continua do outro lado da Terra. Então, se você imaginar que o meu braço direito é o meridiano principal, ele continua do outro lado da Terra. Se a medida do meridiano principal, o que você está observando, é zero, do outro lado da Terra vai valer 180 graus. Então, o meridiano que está atrás da Terra é chamado de antimeridiano, porque ele está completamente oposto, máximo de oposição do meridiano principal. Se o meridiano principal, a medida é zero, o antimeridiano é 180 graus, é a parte das minhas costas que eu agora estou mostrando pelo braço esquerdo. Pois bem, meus queridos, esse antimeridiano principal, ele tem um nome. Ele é chamado de linha internacional da mudança de data. A linha internacional da mudança de data, ela é chamada também de LID. O apelido dela é LID. É uma simplificação que quer dizer linha internacional da data. A linha internacional da data é o antimeridiano. É o meridiano que fica atrás da Terra, que a gente não pode ver porque ela é esférica. Então você está vendo a frente da Terra, né? Você vê 180 graus neste desenho, metade da Terra, a outra metade está na face oposta, que é impossível desenhar nesse desenho. Por que eu não trouxe um globo aqui para vocês visualizarem isto melhor? Porque a prova do concurso, a prova do vestibular é um papel, é plano. Então é óbvio que a gente tem que imaginar essa situação. Ela vai exigir, além de conhecimento, um pouco de abstração, um pouco de imaginação. E a abstração, o Enem, os vestibulares e os concursos, eles também cobram da gente. É uma habilidade isso, inclusive. Bem, pessoal, esse antimeridiano principal, ou antimeridiano de Greenwich, chamado de LID, Linha Internacional da Data, ele é muito curioso. Porque vamos imaginar que esse centro da Terra é marcado por essa linha amarela, para que ele tenha uma representatividade interessante, vamos colocar que seja meio-dia, 12 horas. Logo do outro lado da Terra será o quê? Meia-noite. Então, o antimeridiano principal, ele marca 12 horas na frente do meridiano principal. Se no meridiano principal for 12 horas,
na linha internacional da data, o antimeridiano, o meridiano oposto, será meia-noite. Ora, meia-noite, 0 horas, é quando está começando um novo dia. Portanto, se eu estiver sobre o meridiano de 180 graus, o antimeridiano principal, se eu der um passo para o leste, eu estarei um dia adiantado em relação a Londres. Se eu der um passo para o oeste, eu estarei no dia de Londres, de tal maneira que eu estou em 2 dias diferentes, separados simplesmente por uma linha. Por isso o apelido Linha Internacional da Data. Bem, meus caros, esses 2 meridianos, o meridiano de 0 ou 0 grau, o famoso meridiano principal, ou meridiano de Greenwich, ele é uma referência. O anterior, o posterior a ele, o antimeridiano de Greenwich ou principal, chamado de Linha Internacional da Mudança de Data ou Linha Internacional da Data simplificadamente, abreviado por LID, pode ser considerado um meridiano auxiliar. Nós só temos o meridiano principal e a LID como meridiano auxiliar? Não. Você terá quantos meridianos auxiliares quiser. Bem, você está vendo agora que eu peguei a esfera e, para simplificar a minha explicação, eu a abri, como aparece em qualquer mapa, de tal maneira que desta forma eu represento toda a superfície da Terra. O meridiano principal, o centro imaginário da superfície terrestre, em amarelo, medida 0 ou 0 grau. Quando eu vou para a direita, eu vou para leste, o máximo que eu posso andar é meia esfera, uma semi-esfera, um hemisfério. Quanto é que mede um hemisfério? 180 graus. Se eu for para leste, se eu for para a direita, hemisfério leste. Também chamado hemisfério oriental ou hemisfério da nascente. Agora eu já estou utilizando um conhecimento pré-requisito que nós já temos, os pontos cardeais. Revisem a aula, assistam todas, porque isso se trata de um curso. Este conhecimento será fundamental para a gente entender o conceito de fuso horário que vem aqui na frente. Bem, se você for à esquerda do meridiano principal, você vai ter um hemisfério à esquerda, chamado de hemisfério oeste. Veja que ele vai até o máximo de 180 graus. Porque como a Terra é uma esfera, uma circunferência determinada pela linha do Equador ou pelo meridiano principal só pode medir no máximo 360 graus. Como eu já tenho 180 graus para a direita ou leste, claro que eu terei somente 180 graus a oeste para a direita. De tal maneira que, se eu somar, tenho os 360 graus. Muito bem. O meridiano principal, ele define o hemisfério leste, do oriente ou da nascente, mas ele também determina um segundo hemisfério. O hemisfério oeste, à esquerda, ocidental ou hemisfério do poente. Ok, pessoal? Então, esse meridiano é bastante importante. Ele é fundamental para definir as horas da Terra. Ele é fundamental para que a gente possa dar as longitudes, a segunda coordenada geográfica. Ele é fundamental para facilitar o comércio mundial e ele também determinou mais 2 hemisférios, de tal maneira que nós temos na Terra 4 hemisférios.
O hemisfério norte-sul, determinado pelo Equador, e o hemisfério leste-oeste, determinado pelo meridiano principal. Bem, mas eu ainda não respondi a pergunta. É possível ter outros meridianos auxiliares, como eu tinha outros paralelos auxiliares? Sim! E aí, para o nosso caso, para o caso do Brasil, eu vou determinar aí 4 meridianos auxiliares. O de 30 graus a oeste, no mar brasileiro, o de 45 graus a oeste, onde estão as principais cidades e a economia brasileira, 60 graus oeste, onde o Brasil está se expandindo, a chamada frente pioneira, e o extremo oeste do Brasil, 75 graus oeste. Inclusive, esse 75 graus oeste, que é o meridiano de referência para o Brasil, ele também é o meridiano da cidade mais importante do mundo, que é Nova York, nos Estados Unidos da América. Por que esses meridianos 30, 45, 60 e 75, eles são tão importantes? Eles são importantes porque eles determinam os 4 fusos horários brasileiros. O Brasil é um país tão grande que ele tem 4 fusos horários. Todos eles são referenciados por estes meridianos. Por isso que eu os coloquei na lousa. Como eles estão a oeste, eles têm horários atrasados em relação a Londres. Todos têm horários atrasados em relação a Londres. O primeiro fuso horário brasileiro, de referência 30 graus oeste, é o fuso horário das Ilhas Oceânicas. O segundo, 45 graus oeste de meridiano de referência, é onde está a hora oficial do Brasil, a hora de Brasília. 60 graus oeste é a hora do Mato Grosso. Você está acostumado que quando você viaja para o Mato Grosso, você atrasa o seu relógio 1 hora. É este. E o nosso 4º meridiano de referência, o mesmo meridiano lá de Nova York, nos Estados Unidos, ele nos dá o último horário brasileiro, 2 horas atrasadas em Brasília, que é o horário do extremo oeste do Amazonas e do estado do Acre. Ok, pessoal? Agora seria de bom alvitre nós darmos uma olhada no nosso querido mapa mundi. Opa, aqui está ele presente novamente. Observem a beleza deste mapa mundi. Onde é que está o meridiano de Greenwich? Opa, aqui está passando sobre Londres, sobre o Reino Unido e cortando a terra de norte a sul. Onde está o antimeridiano de Greenwich? O meridiano de 180 graus. Observe, tanto 180 graus para o leste, se eu for do centro para a direita, do centro para o leste, quanto 180 graus oeste, se eu for do centro para a esquerda, do centro para a direita. Sorzão, eu não entendi por que você não desenhou uma linha reta. Ô Sorzão, tem alguma coisa errada aí. Você fez essa linha toda alquebrada. O que está acontecendo? Gente, na prática, como a linha internacional da data divide os territórios em dois dias, melhor dizendo, de tal maneira que quem está a leste está um dia adiantado e quem está a oeste está no mesmo dia de Londres, esse meridiano ele se tornou prático para não gerar confusão. Então não compensava para a Rússia, por exemplo, apenas pegar uma estreita faixa do seu território, a maioria no dia adiantada em relação a Londres e a minoria no mesmo dia de Londres. Não, então eles contornaram
o território russo, dando então uma linha internacional da data prática. Em vermelha, toda alquebrada, para que um país não esteja em dias diferentes, nós temos a linha internacional da data prática. Se fosse a linha de 180 graus, o meridiano de 180 graus, ele é uma linha teórica, mas ele não respeita o contorno dos países. Então a gente faz uma lide prática, que eu desenhei aqui, que eu contornei aqui em vermelho, para que vocês possam saber onde existe a mudança de datas. De tal maneira que ela sai do Polo Norte, ao invés de prosseguir reto nessa região da Sibéria, ela contorna a ilha de Wrangler, aí ela separa a Rússia do Alasca pelo Estreito de Bering, ela desce para o Oceano Pacífico até a ilha russa Kamaradovsk. A ilha Kamaradovsk, ela separa um arquipélago russo de um arquipélago americano, as Ilhas Aleutas. As Ilhas Aleutas pertencem ao Alasca. As Ilhas Aleutas estão no mesmo dia de Londres. A Kamaradovsk está um dia adiantado. E aí ela prossegue pelo Oceano Pacífico, separando, por exemplo, um arquipélago americano do Pacífico, as Ilhas Wake, base da Marinha Americana, das Ilhas Marcos japonesas. Depois ela entra nos países da Oceania, separando as Ilhas Marshall de Kiribati, Kiribati de Tuvalu, Tuvalu de Samoa, Samoa de Tonga, e separa o Pacífico da Nova Zelândia. Ok, pessoal? E a gente também poderia observar um mapa do Brasil, para que a gente observe. Primeiro, notem que o Brasil está totalmente a oeste, à esquerda do meridiano principal. O Brasil é um país 100% do hemisfério oeste, 100% ocidental, ok? Agora observem então o nosso belíssimo mapa do Brasil. Neste belíssimo mapa no Brasil, eu vou então te dar a noção dos meridianos de referência. Nós temos um meridiano de referência no limite deste mapa, que é o meridiano de referência do primeiro fuso horário brasileiro, onde está, por exemplo, o arquipélago de Fernando de Noronha. Nós temos o segundo meridiano de referência, o mais importante, que dá o horário oficial do Brasil, que é o horário de Brasília. Nós temos o terceiro meridiano de referência, que cruza o estado do Mato Grosso, 1 hora atrasado em relação a Brasília, e no extremo oeste desse mapa, extremo esquerdo, nós temos o meridiano de 75 graus oeste, que é o mesmo meridiano de Nova York e que está 2 horas atrasadas em relação a Brasília. Ok, pessoal? Hoje, então, conhecemos um pouco mais sobre os meridianos. A aula que vem nós vamos falar da segunda coordenada geográfica, a longitude. Continuem acompanhando o canal do Sorzão, continuem estudando, tudo de bom, forte abraço, tô com vocês.